Olá, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal A Voz que Clama História e Profecia. Que a graça e a paz de Deus de Cristo esteja com você, que sejamos cheios do Espírito Santo do Senhor e que possamos estar a cada dia frutificando para a honra e glória do nome de Deus. Você que, quem sabe, já é inscrito no canal, no YouTube A Voz que Clama História e Profecia, ou quem sabe nos acompanha em outras redes sociais, WhatsApp, Instagram, Facebook, Kawaii, onde postamos também pequenas reflexões, estamos concluindo falando sobre os reis, vamos dar sequência agora falando sobre profetas do Antigo Testamento, nessas breves reflexões. Para aqueles que nos acompanham no YouTube, já trabalhamos a série dos livros históricos, livros poéticos, trabalhamos também os livros proféticos, as cartas, os evangelhos, e estamos ainda trabalhando os livros poéticos, não concluímos, temos algumas mensagens ainda a concluir, mas estamos também iniciando uma nova série, falando sobre o tempo do fim, tempo de intervenção e resgate final. É uma mensagem para a reflexão. Durante a série vamos estar trazendo momentos bem marcantes quando Deus intervém de maneira diretamente ou permite também que seus anjos interfira, ou quem sabe até mesmo no contexto de pragas, calamidades, destruições, onde tanto no contexto do Antigo Testamento ou do Novo Testamento aponta que isso vai acontecer. E precisamos entender quando Deus está agindo diretamente ou quando Ele retira a sua proteção e permite que o inimigo, o adversário de nossas almas atue. Um exemplo disso que posso fazer para você, eu sempre tenho falado sobre esses juízos retributivos na história, no contexto da vida de Jó. Quando o próprio Deus menciona Jó como um homem íntegro, reto, temente a Deus, que se desvia do mal. No entanto, ele foi acometido por diversas situações, das mais adversas, onde ele perde todos os seus bens, seus filhos, sua saúde, não perde a sua vida porque o Senhor impõe limite. Mas quem estava atuando? O inimigo, adversário da tua e da minha alma, da tua e da minha vida. Quero trazer uma breve reflexão que está em Salmo 119, que aliás é o maior capítulo da Bíblia e é um capítulo dedicado exclusivamente à exaltação, claro, primeiramente de Deus, mas falando sobre a excelência da lei divina, da lei de Deus, que infelizmente o mundo cristão tem pisoteado, tem rejeitado, quando não num todo, mas quem sabe pelo menos em parte. E o salmista ele traz um pensamento bem interessante que eu quero usar como base para as nossas reflexões, dessa e das que virão, falando sobre o tempo do fim, tempo de intervenção e resgate final, onde ele menciona: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada. Nas últimas eleições aqui no nosso país, muito se falou sobre intervenção, falando sobre intervenção. O que vem a ser intervenção? Ela pode ter vários aspectos ou várias aplicações. Eu, por exemplo, sou professor de matemática e nesse exato momento, nesse período que estou vivendo, estou fazendo uma intervenção, que é justamente aulas de reforço e nivelamento, devido aos alunos não estarem, quem sabe, correspondendo às expectativas do conteúdo próprio para a série que está estudando. E muitas vezes é questionado, é colocado sobre a questão da pandemia, os 2 anos que foram perdidos, as dificuldades de estar ali acompanhando, né, passo a passo. E então tenho feito isso paralelamente com o próprio conteúdo que deve ser ministrado, mas até mesmo em horário oposto, trazendo atividades, seja presencialmente, seja enviando através de grupos de WhatsApp ou postando no canal de matemática, onde eles podem estar estudando, revendo conteúdos que deveriam ter já conhecimento, que é um pré-requisito para dar seguimento aos seus estudos. Mas também a intervenção ela pode acontecer no contexto político, quando um líder político ele faz uma intervenção, ou no contexto também econômico, quando um banco ele trabalha para trazer uma situação mais amena ou amenizar uma situação que
poderia ser mais grave. Uma intervenção também na área de saúde, quando um médico ele precisa fazer uma intervenção cirúrgica ou em outros aspectos, em tantos e tantos outros. Pode ser no contexto social, familiar, no casamento, em todas as áreas da vida espiritual. E nesse contexto aqui que nós vamos estar trabalhando tempo de intervenção, de intervir. E o profeta ele menciona, o salmista: já é tempo, Senhor, para intervires, pois a tua lei está sendo violada, os teus mandamentos. Isaías capítulo 24 fala que a terra está contaminada por causa dos seus moradores, porquanto transgridem as leis, quebram os estatutos e mudam a aliança eterna. Ele diz: por isso serão consumidos os moradores da terra e poucos homens restarão. Poderíamos mencionar o contexto do dilúvio. Diz que toda a terra havia se afastado, todos os pensamentos eram maus continuamente, então há uma intervenção. Se formos verificar também no contexto de Sodoma e Gomorra, o Senhor diz: eia, desçamos, vamos ver se de fato tem acontecido como o relatório tem chegado até mim. Deus não precisa disso, Ele conhece todas as coisas, mas colocando no contexto humano, vamos verificar se é isto mesmo. Torre de Babel, uma intervenção. Na série que nós estávamos fazendo sobre os reis, breves reflexões, onde postamos no Instagram, no Kawaii, nas nossas redes sociais, Facebook, WhatsApp. Aí falamos sobre as intervenções de Deus. Até lemos em 2 Crônicas que o Senhor madrugando, vou até trazer esse texto para você, madrugando e enviando os seus profetas, está em 2 Crônicas, capítulo 36, versículos 15 a seguir, que diz o seguinte: o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. O Senhor fez tudo o que poderia para livrar Israel do cativeiro. Israel foi levado cativo, inicialmente o reino do norte, cativeiro assírio, posteriormente o reino do sul, Judá, para a Babilônia. Mas o Senhor tentou de todas as maneiras, madrugando e enviando mensageiros, profetas. Mas o que eles faziam? Zombavam dos mensageiros, mofavam dos seus profetas, desprezavam a palavra de Deus. Até que diz o texto, não houve remédio algum. Tudo o que poderia ser feito, o Senhor o fez. E então foi permitido o cativeiro para o povo de Israel. Trazendo para o nosso contexto, o contexto do qual estamos vivendo. O salmista diz: eles têm transgredido a sua lei. De igual modo como aconteceu com Israel no passado, claro que invertendo a maneira, Israel diziam aceitar a lei, os profetas, no entanto rejeitaram o Messias, o Salvador. O mundo cristão do qual nós vivemos hoje, dizem quase sem exceção, no geral, aceitar a Cristo Salvador, mas rejeitam seus mandamentos, a sua lei, quando não num todo, mas quem sabe em parte. Em Tiago, capítulo 2, versículo 10, diz que aquele que quebra um mandamento é culpado de todos. E o salmista nos chama a atenção para isso. É tempo de intervires, porque tem transgredido a sua lei. Então você é convidado a estar acompanhando essa série de estudos conosco, onde vamos estar falando sobre o tempo do fim, tempo de intervenção e resgate final, o preparo necessário para mim e para você estarmos de pé naquele dia para encontrarmos com o Senhor e estarmos com Ele por toda a eternidade. Que Deus te abençoe.